Eu conheci homens de sucesso que, após a aposentadoria, perderam a animação pela vida. O seu trabalho dava para eles significado. Uma vez que isso não existia mais, eles passavam dia após dia sentados em casa depressivos, com nada para fazer. Bom, esse trecho eu retirei aqui do livro, do prefácio do livro. Em português o nome é Em Busca de Sentido. É uma leitura que eu ainda tô lendo. Eu não sou tão rápida assim, né? Tão ágil para leituras em inglês. Esse livro é em inglês, foi um dos poucos que eu comprei aqui. E esse trecho, esse início aqui, ele fala um pouquinho sobre o tema que eu vou abordar aqui nesse vídeo, que é sobre trabalho. Talvez um dos capítulos mais importantes dessa minha jornada. Sejam muito bem-vindos a mais um capítulo de Confissões. Bom, o trabalho ele sempre ocupou um espaço muito importante na minha vida. Desde que eu comecei a trabalhar mais ou menos com meus 17 anos, eu não comecei a trabalhar assim tão cedo, ele ocupou o lugar de prioridade. Daqui viria o meu propósito, o meu senso de valor, minha independência, o dinheiro, o controle, enfim, muita coisa girava em torno disso. Sabe aquela pergunta bem básica, quem é você? Eu não conseguia me definir sem falar do que eu fazia. O problema é que, da mesma forma como foi o episódio da estrada na minha vida, eu nunca estava satisfeita com os meus progressos no trabalho e na carreira. Eu perseguia o sucesso no trabalho, o sucesso profissional, de forma desordenada que me rendeu até boas histórias. E mesmo assim eu consegui chegar num lugar muito confortável. Eu tinha um trabalho onde eu gostava das pessoas, eu gostava do ambiente, era tudo muito conhecido para mim, desempenhava bem as funções ali, eu admirava os meus líderes e isso às vezes não é tão comum assim. Inclusive alguns deles são referências para mim. Até hoje a gente ainda mantém um relacionamento. Enfim, eu batalhei bastante para chegar nesse lugar confortável e eu acreditei que quando eu chegasse nesse lugar, estava garantido. Era só eu manter, continuar fazendo um bom trabalho e ver o que a vida teria para mim. Acontece que quando eu cheguei nesse lugar, em vez de eu sentir toda essa sensação de meta atingida, agora eu só manter e continuar, isso me sufocou. Eu ainda continuava com aquela ânsia de qual que é o próximo passo, eu preciso de algo mais. Foi mais ou menos aí que eu comecei a dar meus primeiros passos no empreendedorismo. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala bem dessa minha transição. Como eu comecei a trabalhar com marketing digital e essa minha transição de carreira também do mercado tradicional para o marketing digital. Vocês vão conseguir perceber exatamente isso, essa ânsia, essa coisa de eu preciso conseguir mais. Então, com o marketing digital agora, eu tinha novas possibilidades, novos mercados para ser explorados, eu poderia chegar em novos lugares e começou a corrida tudo de novo na minha vida. O meu ingresso no mundo do empreendedorismo e no marketing digital, ele foi bem tranquilo até. Eu consegui aproveitar as habilidades que eu tinha no mercado tradicional para eu conseguir ingressar na prestação de serviço aqui, então foi muito tranquilo. E aí eu comecei dessa forma, eu trabalhava no mercado de CLT normal, eu saía de lá e eu prestava serviço para outras empresas, para outras equipes e ia me desbravando nesse novo mercado também. Gente, às vezes eu fico pensando, por que Deus não me parou? Falou assim, garotas, tá indo pro lugar errado. Mas hoje eu consigo entender que se eu não tivesse passado por tudo isso, esse processo que eu tô vivendo agora não faria tanto sentido assim pra mim. Então comecei. Preciso começar, preciso conseguir meu primeiro cliente, eu preciso conseguir meu segundo cliente, eu preciso de uma certificação que me dê autoridade, eu preciso trabalhar com um grande nome no mercado, eu preciso criar minha empresa. Todas essas coisas eu consegui realizar. Nenhuma delas me preenchia, nenhuma delas era o suficiente. Eu não olhava para nada disso e falava, bom, por isso daqui vale a pena viver. Eu só quero fazer uma observação aqui para não transmitir a ideia errada para vocês, né? O problema não estava no marketing digital, no empreendedorismo ou então no mercado tradicional, no CLT. Eu gosto muito de ambos, ambos têm oportunidades maravilhosas, tanto que de forma moderada eu ainda me mantenho nesses dois ambientes. O problema é que eles ocupavam um lugar no meu coração que já tinha dono, eles ocupavam um lugar de prioridade e que não era aquilo que Deus queria de mim. E eu questionei Deus em vários momentos. Eu falei, Deus, por que isso, né? Por que tudo isso? E a resposta sempre foi certeira. O seu coração está no lugar errado. Você está buscando as coisas erradas para sua vida. Eu não tive essa resposta uma vez só. E eu queria muito falar para vocês que eu entendi o recado, que eu ouvi o que Deus tinha para falar, e eu mudei as prioridades da minha vida, mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, eu esqueci. Eu ouvia, falava, Deus, beleza, entendi, agora eu vou mudar. Eu esquecia. Passava, eu ignorava. Eu estava preocupada demais, distraída demais com tudo aquilo que estava à minha volta e com essa vontade de ganhar o mundo na força dos meus próprios braços.
E é assim que eu chego no Japão. Aqui eu já não estava mais trabalhando no mercado tradicional, estava só com alguns projetos no mercado digital. Esses projetos foram finalizando e eu fiquei por alguns meses trabalhando não da forma como eu estava acostumada. E aí lembra daquele trecho que eu li pra vocês no começo do vídeo? Pois é, gente, o bicho pegou. Eu precisava me lembrar a todo momento do que Deus já tinha ministrado no meu coração sobre a minha identidade. O fato de eu não estar produzindo, não estar extremamente atarefada, com muita coisa para fazer, não significava que eu não tinha valor. E isso daqui me pegava num lugar muito delicado, porque a todo momento eu queria voltar para aquele ambiente, para todas aquelas minhas rotinas. Eu entendia que Deus estava me pedindo algo novo, que Ele queria desenvolver algo novo para mim, mas mesmo assim eu estava repetindo um padrão de comportamento que eu estava muito mais acostumada, que mesmo desconfortável era para onde eu queria voltar a todo momento. E é claro que esse local desconfortável não era o trabalho em si. O trabalho ele é uma bênção que Deus criou para abençoar o homem, tanto o trabalho remunerado quanto o trabalho não remunerado. Mas Deus queria que eu vivesse uma outra coisa, né? Um outro momento. Não ficasse com preocupações excessivas, aprendesse a descansar nele. Hoje eu entendo muito bem o real significado de passagens como o maldito homem que confia no homem, não confiar no nosso próximo, né? Mas confiar em nós acima de confiar em Deus, não se baseie, né? Não se apoie em seu próprio entendimento, não se preocupe com a sua sobrevivência, com a sua própria vida. Eu estava muito nesse local de preocupação com a minha própria sobrevivência e com a minha própria vida. Meus planos precisavam ser executados, os meus sonhos precisavam se realizar, quando na verdade eu deveria estar com os meus olhos voltados ou tendo cuidado se eu estava realizando os planos que Deus tinha sonhado para mim. Era isso que Ele queria que eu descobrisse, que eu estivesse atenta. Só que essa dependência, essa confiança, ela só é possível se você consegue confiar e acreditar que o que Deus tem para sua vida é melhor do que aquilo que você quer para sua vida. E é aí que está o desafio. Hoje eu sei que é assim. E eu não sei só da boca para fora, eu sei porque eu tenho vivenciado isso. Só que como que você faz para vivenciar isso? Como que você acredita em alguém dessa forma? Eu gosto muito de falar que Jesus, o Evangelho, ele não é só um conjunto de boas ideias, de algumas regras, de questões morais. Deus, Jesus, é uma pessoa e como pessoa, você só vai conseguir confiar, entrar nesse nível de confiança e dependência se você tiver um relacionamento com Ele. Porque é assim que acontece. A gente conhece uma pessoa, a gente dedica tempo a essa pessoa, a gente se relaciona com essa pessoa e os laços começam a ser criados. Você começa a reconhecer a voz do seu amigo, você começa a criar e confiar nessa outra pessoa que você está se relacionando. A mesma coisa com Deus. Então, tudo que Ele estava querendo de mim era essa dedicação no relacionamento com Ele. Conhecer Ele de verdade, por quem Ele era. Ele já tinha me falado qual que era a minha identidade. O que Ele queria que eu descobrisse agora, qual que era o meu chamado, o que Ele tinha para minha vida. Pessoal, esse processo ainda não finalizou na minha vida, né? Eu ainda estou vivenciando e vivendo tudo isso. Eu estou falando aqui para vocês de algo que eu converso com Deus diariamente. O descanso que Deus tinha para mim, ele não era só um descanso físico, ele era um descanso também das minhas preocupações. É muito lindo viver isso com Ele, desafiador, difícil em alguns momentos, mas é muito lindo ver o nível de detalhe que Deus tem para suprir aquilo que Ele sonhou pra gente. Não só os nossos sonhos, mas os sonhos que Ele sonhou junto com a gente, Ele mantém, Ele nos ajuda a sustentar isso e assim, é incrível poder ver tudo isso, enxergar tudo isso e estar nesse nível de relacionamento com eles. Como eu disse para vocês, ainda é um processo que eu estou vivenciando. Conforme eu for avançando nisso, eu trago novidades para vocês também. Mas era isso que eu queria falar sobre o vídeo de hoje, sobre essa relação de trabalho, descanso, dependência e relacionamento com Deus. Se você gosta desse vídeo, desse tipo de vídeo, tá gostando de acompanhar essa série, não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, deixar um comentário, ativar as notificações, toda aquela coisa de YouTube mesmo. E eu te vejo no próximo capítulo.